Olá! Até aqui temos estudado nesse trimestre da Escola Sabatina que Deus é amor e que Ele ama a justiça. Mas se Deus é amor e ama a justiça, por que existe o mal? Por que tantas pessoas sofrem? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre a origem do mal? E mais importante, será que a Bíblia fala sobre quando esse mal que hoje nos alcança e nos prejudica tanto, será que um dia ele terá fim? Será que Deus, de fato, sendo um Deus de amor e justiça, um dia colocará fim ao sofrimento, à dor, a todas as consequências que o mal causa sobre o ser humano? É sobre isso que nós estudamos durante essa semana e eu quero convidar você, a partir de agora, a irmos juntos à lição da Escola Sabatina e a Palavra de Deus para compreendermos melhor e encontrarmos as respostas sobre esse importante tema. Olá, seja bem-vindo à nossa classe da Escola Sabatina. Obrigado por estar conosco mais essa semana e nos dar o privilégio de encontrar você e, de forma especial, convidá-lo a nos aprofundarmos no estudo da Palavra de Deus e da lição da Escola Sabatina. Nessa semana estamos estudando a 7ª lição desse trimestre e o tema dessa semana é extremamente importante e com certeza intrigará e ajudará você a entender melhor o caráter de Deus e a forma como Ele tem agido e, logicamente, buscado o melhor para mim e para você. O tema dessa semana é o problema do mal. Esse é o tema que nós estudamos juntos durante essa semana e eu quero mais uma vez convidar você a nos aprofundarmos nele. Logicamente, antes de irmos ao contexto da lição dessa semana, eu quero mais uma vez agradecer aqueles que estão fazendo parte dessa grande classe da Escola Sabatina e não somente fazendo parte, mas sobretudo também deixando o seu like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós, compartilhando este material com outras pessoas e também se inscrevendo. Como tem sido em todas as outras semanas, temos muito mais pessoas que estão acessando, acompanhando, isso é muito bom, mas ainda nem todos estão inscritos no canal. E o nosso objetivo é rapidamente alcançarmos os 500 inscritos para a honra e glória de Deus. Por isso eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e comente esse conteúdo para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de fazer parte dessa grande classe da Escola Sabatina e juntos nos aprofundarmos no estudo e no conhecimento da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a uma oração, nós vamos orar e logo em seguida, sem mais demora, entraremos neste assunto tão importante que vai logicamente ajudá-lo a compreender melhor o caráter de Deus e a vontade dele para a sua vida. Onde você estiver, da forma como você puder, acompanhe-nos juntos à presença de Deus através desta oração. Maravilhoso Deus e Pai que sobre as alturas dos céus habita, obrigado por nos conectar a este nosso irmão e amigo, que neste momento juntos iremos a Tua Palavra para compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nós sabemos, Senhor Deus, que sem o auxílio e a direção do Espírito, não compreendemos aquilo que o mesmo deixou, reservou na Palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados, a bênção do Senhor sobre todos aqueles que acompanharão este estudo e de forma especial que o Senhor nos ajude e nos dirija no estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando você vai a esta 7ª lição do trimestre, que tem como título O Problema do Mal, o verso para memorizar desta lição se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso de número 4. E a palavra do Senhor diz assim, observe, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o texto que encontramos em Apocalipse capítulo 21, no verso de número 4. E esse texto é extremamente importante para eu entender, eu e você compreender uma das coisas mais importantes do texto bíblico. A verdade de que, embora vivamos num mundo alcançado pelas consequências da desobediência, logo, um mundo alcançado pelo mal, envolto pelo mal, este mal que nos alcança e nos fere terá fim. Apocalipse declara a obra de Deus em dar fim ao mal, bem como também as consequências desse, destacando que a morte não mais existirá.
E por conta de não mais haver a morte, não haverá luto, não haverá pranto e não haverá mais dor. O contexto do texto de Apocalipse capítulo 21, verso 4, está dentro do momento em que Deus está dando a João, o apóstolo, a revelação sobre a Nova Jerusalém. E ali Deus deixa claro a João que naquele novo ambiente, naquela nova terra, naquele ambiente restaurado, diferente do anterior, não mais teremos que sofrer as consequências da desobediência e do pecado. Logo, o mal, aquilo que nos assola e nos prejudica, não mais existirá. Então, a lição já está deixando claro uma coisa e dando a mim e a você uma mensagem preciosa. A mensagem de que o sofrimento, a morte, o luto, o pranto e a dor não existirão mais. Embora hoje vivamos num ambiente de dor e sofrimento, embora hoje vivamos num ambiente onde o pecado, a desobediência nos traz a consequência do mal, este mal terá fim. Ele não existirá eternamente. Nós não viveremos nessa mesma condição de forma eterna. Pelo contrário, Deus está providenciando, por meio do seu poder e da sua graça, por meio do seu amor e da sua justiça, o fim do mal. E eu e você teremos em Cristo o privilégio e a oportunidade de viver num ambiente restaurado, aonde o mal não mais existirá. A lição vai adiante e vai dizer assim: talvez a questão mais difícil que o cristianismo enfrenta seja o problema do mal. Como conciliar o fato de que Deus é perfeitamente bom e amoroso com o fato de que o mal existe neste mundo? Esta não é somente a grande incógnita, mas principalmente aquilo que mais incomoda hoje a compreensão cristã. Como conciliar um Deus de amor com um mundo envolvido e praticamente entregue ao pecado e à maldade? A lição vai adiante e ainda vai acrescentar: essa não é apenas uma discussão acadêmica, mas algo que perturba profundamente muitas pessoas e que impede alguns de conhecer e amar a Deus. Porque note, quando você vive num mundo de pecado, sofrimento, dor e morte, onde o mal traz suas consequências de forma fatídica, isso impede muitas pessoas de compreender que ainda assim, neste ambiente, existe um Deus de amor. Então veja, a maldade, o pecado e as consequências desse prejudicam a compreensão de muitos de que existe um Deus que ama e que é justo. No entanto, a lição ainda acrescenta: elas veem a obra do mal como seus terríveis resultados de miséria e desolação e questionam como tudo isso pode existir sobre o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Esse é um mistério para o qual não encontramos explicação. Então veja, embora saibamos qual é a origem do mal, e principalmente por meio de Apocalipse capítulo 21, verso 4, sabemos também que este mal terá fim, é difícil explicar como o mal e o amor de Deus coexistem no mesmo ambiente. E é essa a grande questão: como que Deus, sendo bom, amável e justo, pode permitir ou coexistir num ambiente de maldade, num ambiente de prejuízo, num ambiente de pecaminosidade, tristeza e dor? A lição dessa semana vai nos ajudar a entender melhor esta questão, porque através do estudo da Bíblia você notará que o Deus de amor não somente tem um plano para resolver o problema do mal, mas sobretudo também se incomoda e se insatisfaz com a realidade em que vivemos. Quando vamos à lição na parte de domingo, a lição vai dizer assim: até quando, Senhor? E a lição vai destacar: o problema do mal é expresso não apenas em contextos contemporâneos, mas na própria palavra de Deus. Ou seja, não somos só nós que sofremos as dificuldades e principalmente as consequências do mal que existe no mundo hoje. Já no contexto bíblico, na história da Bíblia, nós já vemos relatos de pessoas que sofriam as consequências do mal. E a lição vai destacar assim: o mal é realmente terrível e Deus odeia ainda mais do que nós. Assim podemos nos juntar ao clamor que permeia as Escrituras diante de muitos males e injustiças no mundo. Até quando, Senhor? Essa, logicamente, não é uma pergunta, não é uma indagação feita nos tempos de hoje. Desde os tempos bíblicos, os fiéis filhos de Deus estão se perguntando, estão questionando o Senhor. Senhor, até quando nós vamos continuar vivendo neste ambiente, nessa situação onde o mal reina
impera e alcança não só os injustos, mas principalmente também aqueles que buscam viver a vontade de Deus. Contudo, a pergunta não é por que eu e outras pessoas sofremos por conta do mal, mas sim até quando sofreremos as consequências do mal que existe no mundo. A lição nos dá a compreender da seguinte maneira: por sua morte na cruz, Cristo derrotou a fonte do mal, Satanás, e no futuro irá destruir totalmente o mal que ainda existe. Então entenda, embora vivamos num ambiente permeado pelas consequências do mal, as consequências do erro, da desobediência e do pecado, a palavra de Deus nos garante que Deus não está satisfeito com isso e, mais do que isso, está pronto e preparado para no futuro dar fim a essa realidade. Na cruz do Calvário, Cristo iniciou o processo de vencer a morte e principalmente o inimigo que trouxe as consequências do mal para o nosso mundo. Mas na sua segunda vinda, o Senhor de fato erradicará todos os traços do pecado, da desobediência e do mal. Então eu e você podemos ter a certeza e segurança de que, embora vivamos num mundo alcançado pelas consequências da maldade, este mal terá fim. E ele terá fim por meio da ação poderosa do retorno de Cristo Jesus. A lição vai ainda adiante e vai falar, na parte de segunda-feira, sobre o seguinte tema: há muitas coisas que eu e você, de fato, não sabemos. E esta é uma realidade. Principalmente quando falamos sobre o mal, não somente sobre a sua origem, não somente sobre as suas consequências, mas principalmente o porquê somos alcançados por ele, eu e você precisamos compreender que nem tudo nós conseguimos entender. Nem todas as coisas que estão envolvidas nos planos de Deus, nem tudo que está acontecendo no visível ou no invisível, nós conseguimos alcançar. Por isso precisamos confiar no Senhor. A lição vai dizer assim: como podemos pensar e falar sobre o problema do mal de uma forma que possamos ajudar as pessoas a entender melhor sobre este tema? Note, quando você vai ao livro de Jó, no capítulo 38, principalmente dos versos 1 a 12, você notará que o que está escrito ali leva eu e você a entender que nós não sabemos tudo. Deus não nos revelou todas as coisas. Por isso, muitas vezes é difícil eu e você compreender por que sofremos. Mas a lição destaca assim: Jó sofreu e questionou por que tanto mal e sofrimento tinha lhe sobrevindo. Jó pediu uma audiência com Deus para que encontrasse respostas às suas perguntas, sem saber que muitas coisas aconteciam nos bastidores, nas cortes celestiais, com referência a Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Então veja, Jó, em meio ao seu sofrimento, em meio à dor, à dificuldade, à tribulação que ele enfrentou, ele questionou a Deus: Senhor, por quê? Por que eu? Por que comigo? Mas a palavra de Deus mostra que, em meio aos seus questionamentos, Deus o levou a entender que ele não entendia e não podia entender todas as coisas. Nem tudo que ocorre conosco e nem tudo que nos alcança, nem todo o sofrimento e o mal que chega até a nossa vida, nós podemos entender. Por mais que a palavra de Deus nos ajude, nos dê luz para entender alguns aspectos do plano de Deus, nem todo ele nós temos condições de compreender. Por isso devemos crer e confiar que, embora não entendamos tudo e não vejamos tudo, Deus está no controle. A lição vai adiante e vai destacar: em sua resposta a Jó, o Senhor deixou claro que havia muitas coisas que seu servo não sabia e não compreendia. Mas o fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boas respostas, nem que as coisas nunca serão resolvidas. Você consegue entender? Eu creio que, como eu, você provavelmente muitas vezes tem buscado a presença de Deus e entregue nas mãos do Senhor perguntas que afligem o seu coração. Você e eu muitas vezes buscamos o Senhor em busca de respostas que possam trazer um pouco de alívio e paz ao nosso coração. Mas nem sempre essas respostas são nos oferecidas. Nem sempre alcançamos as respostas e a compreensão de tudo aquilo que buscamos do Senhor. Mas isso não quer dizer que Deus não está ao nosso lado. Deus tem a resposta certa para cada uma das nossas perguntas. Deus tem a resposta certa para cada uma das nossas indagações.
e principalmente ele tem poder para resolver tudo aquilo que nos aflige. Pode ser que não seja no nosso tempo, nem de acordo com a forma como nós desejamos, mas o Senhor está conosco e Ele trará fim a todo sofrimento, toda maldade, toda dor e respostas a toda inquietação e todo questionamento do nosso coração. A lição ainda vai adiante, na parte de terça-feira, vai falar sobre o teísmo cético. Vamos entender um pouquinho o que significa isso. A lição vai trazer para mim e para você o texto de Isaías capítulo 55, no verso 8 e no verso 9. Ali a palavra do Senhor diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. A palavra de Deus, no texto de Isaías, está fazendo um contraste entre Deus e o ser humano, entre os caminhos de Deus e os caminhos do ser humano, entre os pensamentos e os planos de Deus e os pensamentos e os planos do ser humano, deixando claro que a profundidade, o alcance, a dimensão dos planos e dos caminhos de Deus são muito maiores, muito mais profundos, muito mais extensos do que os nossos. Logo, nós não conseguimos compreender toda a vontade, os pensamentos e os planos de Deus, porque nós somos limitados e finitos. Mas isso não deve trazer para mim e para você nenhum tipo de inquietação ou nenhum tipo de descrença. Pelo contrário, a lição vai dizer assim: os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Não podemos imaginar as complexidades do plano de Deus para este mundo e para a nossa vida. Uma forma de lidar com o problema do mal que se baseia no reconhecimento de que, como criaturas, sabemos muito pouco, é chamado de teísmo cético. Segundo este entendimento, Deus possui boas razões para agir como faz, mas por causa de nosso conhecimento limitado, não podemos achar que estamos em condições de saber exatamente quais são estas razões. Então note, o teísmo cético nos leva a entender que o fato de não compreendermos todas as razões pelas quais Deus age nos deve trazer a segurança de que estamos lidando com um Deus que é maior do que nós, que sabe mais do que nós e entende melhor como resolver o problema do mal. Você consegue entender isso? Note o que se encontra na pergunta de número 5, logo abaixo do texto que acabamos de ler. Como o salmista lidou com o mal e a injustiça ao seu redor? O que ele percebeu que o ajudou a ver a realidade da maneira diferente? Quando você vai ao Salmo capítulo 73, você notará um momento em que o salmista, Asaf, vai tratar sobre algo extremamente importante. O salmista vai declarar que por pouco ele não desviou-se do caminho do Senhor. Ele diz que ao observar a vida do ímpio e ao invejar a vida deste, ele foi levado a notar aquilo que havia de vantagem ou de prosperidade na vida dos ímpios. E por invejar aquilo que havia na vida deles, ele quase se desviou do Senhor. Mas quando ele então questionou por que o fiel seguidor de Cristo, o devoto, o servo de Deus, ele sofre as mazelas do pecado e na grande maioria das vezes o injusto, aquele que não serve o Senhor, vive uma vida de regalo, uma vida de prosperidade, ele então foi até o templo de Deus. E ao adentrar o templo do Senhor e observar e buscar entender a maneira como Deus lida com o mal e com o pecado, de fato então ele entendeu o fim da vida daqueles que se desviam do Senhor. E o porquê, na maioria das vezes, parece que eles vivem uma vida melhor e mais próspera do que os fiéis. Esta foi a experiência do salmista. O salmista foi à presença de Deus e ao contemplar a maneira como Deus julgará o mundo, a maneira como Deus tratará o problema do pecado, da maldade e da desobediência, o salmista então entendeu que é melhor viver a vida ao lado do Senhor. É melhor viver uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, do que uma vida de desobediência, embora no presente possamos colher algum sinal de prosperidade mundana,
no final seremos julgados e condenados por Deus. Logo, o salmista entendeu que é melhor viver uma vida ao lado do Senhor, mesmo enfrentando problemas e dificuldades, do que viver uma vida afastado do Senhor. Isso ajudou a compreender a maneira como o Senhor lida com o pecado, a desobediência e com o mal. A lição vai dizer assim: o salmista ficou perturbado com o mal que existe. Tudo parecia injusto, até que olhou para o santuário de Deus, o lugar aonde o Senhor resolverá todo o problema da desobediência, do pecado e das consequências do mal. O santuário ofereceu parte da chave para o problema do mal. Por meio dele, reconhecemos que existe um justo juiz, que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Então entenda, a visão que o salmista teve no Salmo 73 o ajudou a compreender que por meio do santuário, Deus, que é um justo juiz, trará de fato fim à maldade, ao pecado e à desobediência. Isso ajudou a entender que, embora vivamos num ambiente de maldade, num ambiente onde as consequências do mal atingem tanto aqueles que buscam quanto aqueles que creem no Senhor, um dia o Senhor trará fim a toda esta realidade. Deus trará fim a todo o sofrimento. Deus enxugará dos olhos, como diz Apocalipse, toda lágrima e nos dará a oportunidade de viver num novo ambiente, num ambiente restaurado, aonde reinará somente paz e justiça. Logo, Deus está no controle. Ele é um justo juiz e trará fim, por meio das suas ações e razões, todas as mazelas e todas as consequências do pecado que eu e você enfrentamos. A lição ainda vai adiante e na parte de quarta-feira vai falar sobre a defesa do livre-arbítrio. E aqui a lição vai nos levar a entender um pouco melhor porque muitas vezes nós sofremos o mal que muitas vezes eu e você escolhemos. A lição vai dizer assim, veja bem, uma das respostas mais convincentes ao problema lógico do mal é conhecido como defesa do livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio. Deus não é culpado pelo mal, o qual existe porque as criaturas usaram de modo indevido o livre-arbítrio que o Senhor, por boas razões, nos concedeu. Então entenda, a lição está nos levando a entender que, na maioria das vezes, o mal que eu e você enfrentamos, as consequências do mal que nos chegam, elas são resultados direto e prático das escolhas que fazemos. Uma vez tendo Deus nos criado com o poder da liberdade de escolha, muitas vezes escolhemos aquilo que vai nos trazer consequências ruins. Se você for ao contexto da história bíblica, notará que desde Gênesis capítulo 3 é assim que tem ocorrido. Deus deu uma ordem ao homem, não coma, para que não seja alcançado pelas consequências da desobediência, logo, pelo pecado e pela morte. O homem e a mulher escolheram deliberadamente desobedecer à vontade de Deus e por isso foram alcançados pelas consequências do mal. Então note, Deus não é responsável pelo mal, pelo contrário, o livre-arbítrio, o poder de escolha, estava diante do homem. Ele poderia ter escolhido obedecer e permanecer num estado de perfeição e santidade, ou desobedecer e ser alcançado pelas consequências do mal. E, infelizmente, a escolha foi feita pela desobediência e pelas consequências do mal. A lição ainda vai adiante e vai destacar assim, em Gênesis 4, o capítulo seguinte ao relato da queda, vemos os terríveis efeitos do pecado no assassinato de Abel por seu irmão. O uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe o pecado para a história desse planeta. Então entenda bem, nós já nascemos num ambiente permeado pelo mal, um ambiente pecaminoso, alcançado e impregnado pelo desejo e a inclinação pela desobediência. Já estamos em meio a esse ambiente e somos vítimas dele. Contudo, Deus nos deu oportunidade de obedecer ou desobedecer. Quando obedecemos, embora já alcançados pela consequência do mal que existe no mundo, nós nos aproximamos de Deus e evitamos maiores consequências do pecado. Mas quando desobedecemos à vontade de Deus, já vivendo num ambiente permeado pelo mal e pelo pecado, nos colocamos ainda mais
à mercê do alcance das consequências do mal. Você consegue entender? Parte dos problemas que enfrentamos, parte das consequências que nos chegam através do pecado e da maldade, muitas delas são por conta das nossas próprias escolhas. Quando continuo escolhendo desobedecer, como assim foi com Adão e Eva no princípio, mais maldade, mais erro e maiores consequências eu colherei. É uma questão de escolha. Embora vivamos num ambiente onde o mal já existe, nós temos a oportunidade de escolher não agregar mais erro sobre aquilo que já vivemos. Nós temos a opção de escolher não agregar mais consequências de maldade, de penalidade, de pecado ao ambiente e à situação que vivemos. Mas isso é uma questão de escolha. Deus não é responsável pelo mal, bem como também não é responsável pelas consequências do mal e das escolhas erradas que fazemos. Por isso precisamos conhecer melhor a Deus e entender que Ele deseja que nós façamos boas escolhas, usando bem o livre-arbítrio, para nos afastar do mal e do pecado e permitir que Ele, então, o mais breve possível, venha e tire-nos desse contexto e desse ambiente de maldade e pecado. A lição então fecha na parte de quinta-feira nos trazendo uma pergunta: o amor e o mal? Veja o que a lição vai destacar. Deus concede às criaturas o livre-arbítrio porque ele é necessário para que o amor exista. O uso indevido do livre-arbítrio é a causa do mal. Então entenda, Deus nos deu oportunidade de, uma vez conhecendo a sua vontade, viver de forma correta para evitar maiores consequências do mal. Já vivemos num ambiente permeado pelo mal, já dissemos isso anteriormente, mas eu e você podemos viver sim neste ambiente aonde existe o mal, podemos viver o amor apresentado, ensinado e entregue por Deus a cada um de nós. Isso é uma questão de escolha, é uma questão de opção, e você deve buscar no Senhor sabedoria para fazer as melhores escolhas e optar por aquilo que é a vontade de Deus, e não pela desobediência, porque caso contrário, você será alcançado por maiores consequências de sofrimento e do mal. A lição vai adiante e vai dizer: sem o livre-arbítrio não existe o amor. E se Deus é amor, Ele não poderia negar o amor ou a liberdade necessária para que o amor existisse. Então veja, sem a oportunidade de escolha, possivelmente o homem, ou certamente o homem, não teria escolhido desobedecer. Mas sem o livre-arbítrio ou a possibilidade de escolha, também não haveria amor. Porque o amor brota da livre oportunidade de você escolher se você deseja amar e obedecer ou não. Deus não criou seres robóticos que não têm oportunidade de escolher o que de fato desejam para a sua vida. Porque sem a oportunidade de escolha, como já dissemos, não existe a oportunidade de amar. Por isso, a liberdade de escolher está embutido no ser de Deus ao nos oferecer o seu amor e principalmente a liberdade. Contudo, é com base e de posse dessa liberdade de escolher amar e obedecer que eu e você precisamos fazer as melhores escolhas, porque caso contrário, continuaremos vivendo o ciclo da maldade. O mal e o amor coexistem, assim como a liberdade precisa existir num ambiente permeado pelo mal. A lição fecha ainda acrescentando a seguinte declaração: além disso, concluímos que, se conhecêssemos o fim desde o princípio, como o Senhor conhece, não desejaríamos que Ele nos tirasse a liberdade. Quem gostaria de viver sem o amor? Então entenda, uma vez que Deus conhece todas as coisas e sabe e nos mostra como tudo isso vai terminar, logicamente eu e você entendemos a importância da liberdade de escolha. A importância de existir a oportunidade de você tomar as decisões. Sem a oportunidade de escolher, sem o livre-arbítrio, não existiria amor, porque você não teria oportunidade de escolher amar ou não. Logo, entendendo que Deus nos dá a liberdade de amar, entendendo que Deus é um Deus de amor e de justiça, entendendo que eu e você podemos tomar a decisão de obedecer ou não, Deus nos faz um convite: obedeça. Seja fiel à vontade do Senhor.
Mesmo vivendo em um mundo cercado de pecado, desobediência e das consequências do mal, permaneça firme na obediência à vontade de Deus, pois isso evitará que o mal alcance de forma ainda maior a sua vida e principalmente preparará você para o plano de Deus, que logo em breve trará fim ao sofrimento, à maldade, à desobediência e o pecado, e nos concederá o privilégio de voltar a viver num ambiente restaurado e novo, onde não mais haverá morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Embora hoje vivamos neste ambiente permeado e cercado pelas consequências do pecado, Deus nos dá a escolha de optar por escolher obedecer a sua vontade e nos preparar e permitir que Ele nos prepare para este novo mundo, onde não mais seremos alvos da maldade, da desobediência, do pecado e também das consequências do mal que hoje existe. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial e que você entenda que o mal não procede do Senhor, mas dele procede a solução para o mal que hoje existe. Deus o abençoe, nos encontramos na próxima semana e eu espero que no Senhor você e sua família seja ricamente abençoado. Deus o abençoe e até semana que vem.